gols no segundo tempo. Gustavo Gomes se tornou o zagueiro com maior número de gols na história do Palmeiras, superando o Luiz Pereira. Só que logo depois dele fazer o gol de pênalti, Mateuzinho finaliza, a bola desvia no Murilo e acaba entrando. Então um empate, e aí já nos acréscimos a gente vai ver bem ali no finalzinho do jogo, tem uma bola levantada na área, Gustavo Gomes toca para o centro e aí o Lázaro de cabeça faz 2-1, e foi assim que o Palmeiras venceu a sua partida no Brasileirão contra o Criciúma. Como é que foi a atuação palmeirense hoje, que não tinha muitos desfalques, né? Entre eles, por exemplo, o Flaco Lopes, que poderia ter sido ali uma das opções no ataque para substituir o Endrick. O próprio Endrick era um jogador que estava suspenso, né? E não tinha o Abel Ferreira na beira do campo, Donk. Exatamente, o Carlos Martinho, inclusive os outros dois auxiliares do Abel também suspensos, foi o Martinho que ficou ali na beira do campo. Para mim, ele retratou um pouco do que a gente tem visto do Palmeiras ultimamente. É um time que o desempenho não tem me agradado muito, mas é impressionante como sempre vence. Lembrando que o Criciúma só tinha jogado 3 vezes, mas eram só 2 gols sofridos, e jogou com o Atlético Mineiro. É uma defesa muito bem estabelecida nesse começo de Campeonato Brasileiro. Fez um jogo duro, fez um jogo equilibrado. Acho que dificultou muito, tem muito mérito do Criciúma. O Bolazzi, que tem sido um dos grandes destaques, né, até pelo carisma, mas também pelo que tem apresentado dentro de campo, ele incomodou demais a defesa do Palmeiras. Até em alguns 2 lances no primeiro tempo, tomada de decisão errada, que poderia ter finalizado e acabou não concluindo, desperdiçando boas oportunidades. Mas o Palmeiras, eu falei que às vezes não tem um grande desempenho, e hoje até me chamou a atenção também defensivamente. O Palmeiras concedeu muitos espaços, mas é o time que sempre vence, mesmo quando não joga tão bem. Mas no Campeonato Brasileiro não, né? Exato, não começou vencendo, né? De fato, mas esse jogo mostra como é sempre muito competitivo. O Palmeiras, a bola aérea é muito forte, com o Gustavo Gomes, um escanteio claramente ensaiado, algo já estabelecido para fazer o gol. Esse é o lance do pênalti? Do pênalti, que é inquestionável, mas assim, é o Palmeiras que abre o placar de um pênalti que caiu no colo dele. Aliás, o Rodrigo, que completou 150 jogos pelo Criciúma, cara bicampeão catarinense, esteve nos últimos 2 acessos da Série C até a Série A, comemorando até com a camisa 150, acabou cometendo esse pênalti bobo. Mas é um Criciúma que vendeu caro. Acho que fica para o Palmeiras importante mais uma vitória, mas o desempenho, como tem sido nos últimos jogos, eu acho que ele pode ser questionado. Porque aí, Zinho, algumas mudanças no time do Palmeiras, não é? No meio de campo, o Aníbal junto com o Richard, aí mais à frente o Veiga, o Estevão pela direita e o Rômulo pela esquerda. Essa foi uma das novidades. E o Rony, né, voltando à posição de titular do Palmeiras como centroavante. A gente viu alguns lances, né, também do Rony aí desperdiçando também algumas chancezinho. Então, eu fui, né, ao jogo do Palmeiras, né, como espectador, né, não estava trabalhando, mas eu estava em São Paulo, fui assistir a Libertadores, despedida do Endrick, o último jogo, fui convidado pelo Palmeiras. Um abraço aí à diretoria do Palmeiras, obrigado pelo convite. Então, assisti lá no camarote da Leila, né, do seu esposo, e eu não gostei da atuação no meio de semana. E eu olhei essa escalação de hoje, muito parecida, né? A linha defensiva e o meio-campo repetiu o mesmo time. Na frente que tem a mudança. Não tem o Endrick e o Luiz Guilherme começou no banco. Tinha o Estevão que começou jogando e hoje ele optou pelo Rony com o Rômulo. Depois o Luiz Guilherme entra até no jogo. Então, assim, a base de time, ou a maioria, 90% do time, foi o mesmo meio de semana. E, novamente, o resultado é melhor do que o que apresentou dentro de campo o time. Realmente, o Palmeiras ainda não está num estágio de desempenho o seu melhor. Tem oscilado, mas o Donk falou muito bem. É um time tão sólido, tão confiável. Eu uso sempre essa palavra para o time do Palmeiras. O time do Palmeiras é confiável. Que mesmo não estando brilhando tecnicamente, ou um jogo tão vistoso, um jogo amassando o adversário, é difícil perder e, na maior parte do tempo, vence, né? O meio de semana foi ruim, porque desperdiçou a oportunidade de ser a melhor campanha na fase de grupos. E hoje foi importante vencer para subir na tabela. O Palmeiras estava ali numa zona intermediária, se não vence hoje o jogo, começa a ver os adversários, né, candidatos a título, a se distanciar um pouco. Está no início do campeonato, 7ª rodada, mas era importante vencer.
E o jogo foi complicado, sim. Eu acho que o primeiro tempo, na minha opinião, o Criciúma foi até um pouco melhor do que o Palmeiras. Teve um momento que o Palmeiras equilibrou o jogo, mas novamente retoma o jogo o Criciúma e cria as melhores chances, vamos dizer assim. Não foram tantas, mas achei jogando mais no campo ofensivo o Criciúma, jogava em casa. Segundo tempo, o Palmeiras, eu vejo que melhora, começa a ter mais posse de bola. Tem mudanças no time, né? Entra Zé Rafael, entra Gabriel Menino, que inclusive bate uma falta muito bem cobrada, que faz com que o goleiro do Criciúma faça uma defesa muito difícil. O Palmeiras tem um elenco, né? Não dá nem para comparar com o elenco do Criciúma. E tem um zagueiro artilheiro, como você falou, bate recorde. Gustavo Gomes, que não está na sua melhor temporada, mas é um cara, como o Palmeiras, muito confiável. Além de fazer o gol, dá assistência pro Lázaro. E no finalzinho, aos 46, uma vitória, se não é brilhante, ela é importantíssima pro campeonato, para a sequência do campeonato. Palmeiras, o Abel, né, que não estava na beira do campo, vai perder alguns jogadores com essa época de Copa América. O Gustavo Gomes, e ele rodando esse elenco, mexendo nesse elenco, ele vai dando rodagem para outros jogadores. A gente tem os números da partida e aí, dona, a gente vai ver que, mais uma vez, acho que muito em cima do que o Zinho falou, né, de que o jogo passado, anterior, contra o São Lourenço não foi brilhante, e aí a gente está vendo os números do jogo. Até que foram 23 finalizações, 61% de posse de bola, certas 5 e as grandes chances 6. Aí ações na área do rival, olha só como o Criciúma teve mais, né? E cruzamentos, aí muitos, né? Para um time que não tem o Flaco, por exemplo, aí cruzar ali para o Rony. O que me chama a atenção é o seguinte, o início de temporada do Palmeiras não foi brilhante, mas o Abel ele se mostrava muito incomodado porque o time não era eficiente nas finalizações. Lembra quantas vezes o Abel falou isso em entrevista? Muitas vezes. Né? E agora, me parece que a questão não é nem ser eficiente nas finalizações, mas a criação das jogadas. O Palmeiras não tem conseguido criar. Ele tem um problema para solucionar, que é se o Palmeiras ser mais criativo e mostrar uma variação maior de jogadas, né? Um repertório maior. E aí você também tem uma reconstrução que ele está fazendo, com os garotos, né, tendo a oportunidade, um deles saindo. Em breve ele vai ter retornos importantes. O Dudu é um jogador que vai qualificar muito o Palmeiras, capacidade de articulação, ele é muito diferente, o Dudu, e vai ajudar muito. E principalmente o Felipe Anderson, né? Sim. O Felipe Anderson é um jogador que, além de ser muito forte fisicamente, versátil, né, um motorzinho, um jogador que tem uma qualidade acima da média do futebol brasileiro e era destaque no futebol europeu. Outro jogador que vai ampliar o leque de opções para o Abel conseguir resgatar um Palmeiras, além de eficiente, um Palmeiras mais envolvente. Óbvio que hoje a vitória é muito importante, é difícil você jogar contra o Criciúma lá. O Palmeiras mostra 2 pontos para mim que são muito importantes e caracterizam o trabalho do Abel. Quais são? E pontos positivos. A força mental para buscar o resultado no final do jogo, de novo. É verdade. Pressionando, indo buscar. E a bola parada. Encaixando a bola parada de novo, que sempre foi uma virtude para esse Palmeiras. Quando as coisas não funcionavam com bola rolando, a bola parada resolvia. Gustavo Gomes, hoje que o Zinho citou muito bem, melhor em campo. Gol, assistência, seguro na zaga, um jogador que se resgatado, né? Ele um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas o Abel tem essa questão da criatividade. Hoje um exagero muito grande de ligação direta, né? Muito lançamento e cruzamento. Como foi na quinta, né? Então a questão é como o Palmeiras está fazendo com que essa bola chegue lá na frente. Mas por que ele não está criando? É por causa da ausência do Zé Rafael? É o Veiga que está mal? É um conjunto de fatores, Bruno. Por exemplo, o Piquerez está uma temporada abaixo também. É verdade. Então tem muita gente que está abaixo. De positivo hoje, né? Que eu achei. Sabe quem está mal nos últimos jogos? Eu achei, não sei se vocês concordam, o Aníbal. O Aníbal não está naquele nível. Não foi bem no gol, inclusive. O Aníbal não está naquele nível que a gente viu, né, Dom? Mas ele não é o cara dessa construção, né, ele não é o cara da criação, né? Eu acho que não é Eu acho que a ausência do Zé Rafael, que é um ponto de equilíbrio desse time, a contusão está voltando aos poucos, e a fase do Veiga. O Veiga é o 10, o Veiga é a referência, o Veiga é o articulador, o Veiga é o cara, né? Eu adoro o Veiga, mas ele não está no seu melhor momento para iniciar, para chegar à frente. As duas, talvez, melhores partidas do Palmeiras na Libertadores, contra o Liverpool e contra... Segundo tempo contra o Del Valle? Não, os dois contra o Liverpool.
Foram 2 partidas onde o Veiga jogou bem. Mas é aí que tá um ponto. Porque esse Palmeiras do Abel tá com um vício muito grande. O jogo por dentro não tá acontecendo. Você tem o Veiga abaixo. Você tem a ausência do Zé Rafael, que era um jogador crucial para o Palmeiras funcionar. Então tem um vício muito grande, às vezes, de buscar os jogadores de lado. Só que aí você está tendo ou a jogada individual de um Estevão, ou de um Luiz Guilherme, que entrou muito bem no jogo hoje, ele e o Lázaro. Sim. Ou o cruzamento. Então você não está tendo aquele jogo de aproximação, né, de troca de passe. Por dentro, o Palmeiras não consegue criar. Eu acho que vai ser o desafio. Com o Dudu e com o Felipe Anderson, ele tá recebendo 2 caras que estão acima da média. Vai facilitar um pouco isso. Olha então, o sorrisão dele. Dudu e Felipe... O Lázaro entrou bem, o Luiz Guilherme entrou bem, e o Gabriel Menino, que o Zinho destacou a questão da bola... Ele entrou hoje como meia mesmo, ofensivo, né? E você pega o Dudu na ponta, ele não vai ser um cara que vai... apertou um pouquinho, vou levantar essa bola na área. O Dudu vai encontrar outra solução. E o Felipe Anderson também, não é, Dom? Com certeza. Não, a tendência é melhorar nesse aspecto. Concordo com os companheiros que a ausência do Zé Rafael foi muito importante, que até o Rios, que no momento da temporada passada foi muito determinante, foi muito importante, também não tem conseguido manter o nível. E até porque o meio-campo do Palmeiras muda com a entrada do Aníbal Moreno. Mas acho que é um conjunto de fatores e talvez o principal deles seja a questão do Zé Rafael. Mas hoje... eu acho que a questão da criação tem que ser ressaltada, mais uma vez ficou devendo, mas hoje me preocupou também a questão de transição defensiva. O Criciúma pisou com muita tranquilidade na área do Palmeiras. O Zinho falou até do primeiro tempo, eu acho também que se a gente pegar ali os 45 minutos iniciais, talvez o Criciúma até esteve um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas hoje me pegou mais isso. Não, e ainda no segundo tempo teve chances também. Teve chance. E de um contra-ataque, né? Golaço muitas vezes pisando na área, tendo oportunidade de fazer o gol. Acho que ele até acabou não tomando a melhor decisão em um lance ou outro, mas isso me preocupou da atuação de hoje do Palmeiras. Vamos ouvir o Carlos Martinho, que é um dos auxiliares do Abel. Porque assim, o Abel estava suspenso. Todo mundo suspenso. O Abel estava suspenso, o João Martins estava suspenso. Ele tomou cartão hoje? E o Castanheira também estava suspenso. Os 3. Então aí sobrou pro Carlos Martinho comandar a equipe e ele avaliou. Então a vitória do Palmeiras fora de casa é importante. O Palmeiras está a 3 pontos da liderança, que o Zinho falou, né? Se não vence, começa a ficar distante, mas o Palmeiras se mantém então ali próximo do Flamengo e do Bahia, são os 2 líderes do campeonato. Vamos ouvi-lo. Nós estamos obrigados e somos exigidos a ganhar todos os jogos e nós sabemos o quanto é difícil ganhar, especialmente fora de casa. Hoje estava um ambiente muito bom, parabéns aqui aos adeptos, à torcida do Criciúma, que fazem aqui um ambiente muito bom. E portanto nós sabíamos da dificuldade, que era vir aqui jogar. Sabíamos que não era falta de vontade, a equipa luta, a equipa corre, a equipa tenta, mas realmente acho que essa palavra faltou-nos um bocadinho de eficácia e eficiência no último terço para conseguir marcar. Hoje conseguimos o fazer e hoje eu gostava muito de valorizar algo que acho que é uma força da nossa equipa, acho que é algo que está claro, que é a força mental que esta equipa tem. Acho que depois de ter chegado à vantagem, que é muito difícil num campo como este, passar 2 minutos, sofrer um gol como sofremos e mesmo assim acreditar e continuar e chegar lá várias vezes, até ao momento do gol do Lázaro, acho que só demonstra o quanto somos competitivos, o quanto somos mentalmente fortes e acreditamos até ao fim. O jogo para nós literalmente só acaba quando o árbitro apita. E eu acho que isso é algo importante e todos os jogadores estão de parabéns porque conseguiram ter essa entrega, quem manteve-se no campo, quem entrou, que é muito importante, e portanto acho que acima de tudo o Palmeiras sai daqui valorizado por mais uma vitória num campo difícil que estávamos a precisar. Tem desânimo nenhum, o time teve um bom comportamento, um bom jogo. É as derrotas que a gente entende que elas acontecem, mas sabemos para quem a gente perdeu, como a gente perdeu, mas a maneira que a gente se comportou, né? E a maneira que o Criciúma se comportou mais uma vez, ela foi positiva. Então nós estamos no caminho, nós estamos entendendo alguns gatilhos, algumas maneiras e alguns comportamentos do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o nível é muito alto, você não pode errar, você não pode titubear. E diante disso, do que você comentou, na minha opinião, até um pouco mais frustrante é não fazer o gol quando está 0-0. Essa é a diferença. Porque a gente teve a oportunidade para fazer e não nos fizemos. Porque a gente sabe assim, quem assistiu ontem a final da Liga dos Campeões, Borussia, uma oportunidade, 2 oportunidades. Você não mata, você tem que saber com quem você está enfrentando o jogo. É exatamente o que você estava falando, Dom, que das chances que o Criciúma teve realmente desperdiçou. Exato. O gol é na chance menos provável, o gol do Criciúma. Um gol até um pouco uma dose de sorte, também tem a briga do Mateuzinho para conseguir fazer o gol,
Mas, de fato, acho que o Palmeiras acabou cedendo muito espaço, mas tem o mérito do Criciúma. Acho que a gente tem que destacar um bom início de campeonato. Aqui, querendo ou não, são só 4 jogos, né? Parece em meio a essa do Everton. Espetacular. A gente vai lembrar da goleada para cima do Vasco. Conseguiu empatar com o Atlético Mineiro, ainda que tenha sido um jogo dominado pelo Atlético. Acho que também tem outro lado para ser destacado de forma positiva. Me agrada o começo de temporada. Temporada não, de Campeonato Brasileiro do Criciúma. Ozinho, mais uma vez, e aí o Martinho de novo falou sobre esse ponto que vocês destacavam, que é a força mental. Agora, se a todo momento, a toda rodada, a todo jogo você está destacando a força mental, quer dizer que a força técnica e a força tática não funcionaram durante 88 minutos de jogo, né? Em 7 jogos, né, o que o Palmeiras tem que trabalhar é o jogo em casa. Porque o Palmeiras somou 1 ponto só, jogo como mandante. Agora, como visitante, é o melhor visitante. O Palmeiras fez 10 pontos, né? O Palmeiras fora de casa, por isso que o treinador do Criciúma falou, contra quem jogamos, contra quem perdemos, porque é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro no momento, o Palmeiras. O Palmeiras de 4 jogos fora de casa, ganhou 3, empatou 1, que foi contra o São Paulo. Porque o mando de campo foi do São Paulo. Agora, em casa, em 3 jogos, o Palmeiras só 9 pontos, somou só 1. Tudo bem. Foi contra a Inter, contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, né? Os times que estão lá na frente, na ponta, são jogos complicados. Tem o problema de Barueri, que o treinador, né, que o Abel reclama, né? Contra o Inter e contra o Atlético Paranaense foi lá, em Barueri. E justamente o empate em casa foi no Allianz contra o Flamengo. Então acho que o Palmeiras vai ter que trabalhar isso. Agora, somar pontos em casa. O Palmeiras era para estar na liderança, porque geralmente a gente fala assim, no campeonato, pelo menos quando eu ainda era atleta, né, a gente fala, vamos vencer os jogos em casa e buscar ponto fora. Não perder fora, empata 1, ganha 1 e tal, né? Mas em casa tem que 3 pontos. O Palmeiras está fazendo o mais difícil nesse início de campeonato, que é vencer os jogos fora. Empatou um clássico contra o São Paulo. Então, o trabalho é essa parte técnica que você falou. É isso mesmo. Porque o mental, o Palmeiras sempre foi forte. Coração quente, mente fria. É a frase do Abel. O Palmeiras tem isso. E é campeoníssimo com o Abel, com essa filosofia. Agora, o que tem que trabalhar é melhorar essa parte técnica para propor o jogo em casa e vencer os jogos em casa. O próximo jogo é em casa e no Allianz contra o Vasco. Então, ele em casa ou em Barueri, ele perdeu, como o Zinho falou, para o Paranaense e para o Inter. E contra o Atlético Paranaense, ele teve até a chance de sair na frente e o Veiga perde um pênalti. Vocês lembram? Sim. Depois o Atlético Paranaense logo em seguida faz um gol e no segundo tempo faz outro. E as partidas fora que ele vence não são contra adversários que devem lutar na parte de cima da tabela. Criciúma, Cuiabá e Vitória. O São Paulo não. Aí, como o Zinho lembrou, teve um empate com o São Paulo. Mas está faltando, de fato, uma apresentação mais forte, mais convincente contra um adversário top. E está faltando também o Abel conseguir encontrar soluções para esse time com posse de bola. Porque cada vez mais, esse vai ser o cenário que o Palmeiras vai enfrentar. Um adversário fechadinho, organizado, e aí vai ter que ter algo a mais, né? Não dá para você jogar sempre no limite, como você está falando. Principalmente em casa, como foi o caso do São Lourenço. Não dá para você buscar sempre esse resultado através de uma bola parada e nessa força mental. A gente tem que vir aqui e valorizar outras virtudes desse Palmeiras, né? E assim, óbvio que ele tem muito mérito, né? O que o Abel fez até agora de deixar esse time tanto tempo empilhando taças em alto nível e praticando um futebol equilibrado, acho que isso traz também uma responsabilidade maior, uma cobrança maior, pelo potencial que ele já mostrou como técnico, né? Mas é um momento de rendimento decepcionante. O futebol do Palmeiras, ele tem sido um futebol pobre, né? E isso com o Endrick, sem o Endrick? Sim, já com o Endrick já estava assim. Bom, vai ter esse fator agora, né? Esses fatores do Dudu. E o Dudu é possível que volte até já na próxima partida contra o Vasco. Pelo menos a programação era essa, né? E se lesionou contra o Vasco no ano passado. É verdade. Foi na partida contra o Vasco no Allianz também, né? Então ele deve ficar no banco. A programação era essa, dele já ficar no banco nessa partida de quinta-feira, Donk. E lembrando até a questão do Felipe Anderson, que a tendência é levar mais um tempo, né? Então não é um cara para chegar agora, já durante a Copa América.
E eu acho que o Palmeiras tem soluções para conseguir jogar melhor. Acho que lógico que a gente está muito na expectativa de quem possa chegar e pode retornar, que é o caso do Dudu e do Felipe Anderson, mas dentro das peças que tem, voltando o Zé Rafael, acho que é um time que tem condições de apresentar um melhor futebol do que tem apresentado, mas já tem sido algo constante nos últimos jogos. Ele não vai ter mais o Endrick. O Rony hoje teve chance. Como é que você acha que vai ser essa disputa? Ele está entre Rony e Flaco, imagino. São os dois. Bom, o Flaco é um centroavante, né? Ou, não sei se é um centroavante, mas ele é Mas tem mais características de área. do que o Rony. Sim. Ou ele volta com o Rony? Eu iria com o Flaco. Campeão... Acho que a temporada pede que o Flaco ganhe mais oportunidades nesse momento. Lógico, a gente vai ver a volta do Dudu, como é que vai ser e tudo mais, mas a princípio, nessa disputa, para mim, o Flaco estaria à frente do Rony. O Rony perdeu a chance hoje, vocês acham, assim, de retomar essa posição de titularzinho? Eu acho que assim, não digo que perdeu a chance, porque o Rony também é histórico no Palmeiras, não vive o seu melhor momento, viu a ascensão dos meninos, principalmente do Endrick e do Estevão, e aí perdeu um pouco de espaço, porque o Flaco fez um início de temporada bom. Eu acho que assim, o Abel trabalha muito com o elenco, o coletivo. O Abel não destaca muito o individual. A gente pode ver, de repente, jogando os dois, o Flaco e o Rony. Porque a gente pode pensar que ele pode, durante a temporada, o Dudu fisicamente entregando, estando bem, um Felipe Anderson chegando e fisicamente estando apto, qualidade técnica a gente sabe que tem, a gente pode ver um trio de meias encostando nesses dois atacantes. Sei lá, o Palmeiras jogar no 4-1-3-2, a você pensar no Dudu, no Felipe Anderson, no Veiga com dois atacantes, porque o Rony faz uma beirada, volta, ajuda, recompõe. É difícil pensar isso pro Abel. O Abel não abre mão de ter os dois volantes. Mas olha o que ele ganha de opções até de variação de sistema tático. E o Abel é inteligentíssimo para jogar com o que ele tem. E por ele valorizar o elenco, o coletivo, eu acho que ele ganha opções. Perde o Endrick, jogadoraço, futuro brilhante, né? Um craque em ascendência aí, subindo de produção. Tem muito ainda para queimar, lenha para queimar. Tem os garotos que vão estar aí à disposição e que são peças importantíssimas. Acho que o Abel tem um elenco muito bom para ele recuperar esse jogo técnico ou esse jogo de imposição, principalmente jogando em casa, que os times vão vir para se defender, né, para se fechar, para fazer o Palmeiras sair, ter uma transição, pegar o Palmeiras de surpresa, que é uma coisa difícil de acontecer, mas o Palmeiras tem tido dificuldade quando as equipes se fecham, ele não está encontrando soluções. Mas com esse elenco que eu citei, o Abel é capaz de fazer esse time jogar melhor. E vocês acham que o Veiga ele tem que continuar sendo titular? Eu acho que era o momento de você deixar um pouco no banco. Hoje, por exemplo, ele deu uma oportunidade pro Romo, mas não na função do Veiga, né? Um pouco mais ali pela esquerda. Quando ele coloca o Luiz Guilherme, ele também não coloca centralizado, coloca de lado. Porque, assim, tem uma situação, né? O Luiz Guilherme vai ser vendido, ele tem uma proposta importante, né, para a Premier League, o West Ham. Eu acho que ele seria o nome para jogar na do Veiga hoje. Mas a informação que a gente tem é que realmente deve ser confirmada essa negociação por 30 milhões de euros. É um jogador que pode estar se despedindo do Palmeiras. Vai fazer muita falta. Dentro desse elenco, ele é um cara que tem mostrado que é um cara importante, né? Seja jogando pelo lado ou da forma que ele gosta, que é mais por dentro ali na do Veiga, né? Hoje entrou muito bem. É um cara que vai fazer... Assim, para elevar mais e ampliar esse leque que o Zinho tá falando, é Dudu voltando e principalmente o Felipe Anderson. O Felipe Anderson pode jogar pelo meio? Pode. Mas eu não descarto, por exemplo, com a recuperação do Veiga, o Felipe Anderson pela direita, o Veiga por dentro e o Dudu pela esquerda. Aí você tira também uma sobrecarga do Veiga, né? Você divide um pouco essa responsabilidade, ele pode crescer também. Porque o Veiga é um cara que chega muito bem... Tipo o Scarpa Veiga, né? O Veiga é um cara que chega muito bem para finalizar, né? Porque ele não é assim um cara tão cerebral, por exemplo. Sim, de pensar o jogo. E até por isso do que você está falando, Dona, eu concordo.
Eu tô muito ansioso pro Felipe Anderson porque eu acho que ele pode potencializar o Veiga. Nossa, muito. Eu acho que mais do que o acréscimo do Felipe Anderson, ele vai fazer muito bem ao Veiga. Essa parceria que o Zinho lembrou, já que teve com o Scarpa, eu acho que o Palmeiras vai ganhar 2 vezes com a chegada do Felipe Anderson. Porque o melhor que a gente viu do Palmeiras, do Abel, em 22, acho que foi o melhor time, era com o Veiga, com o Scarpa e com o Dudu. Salve, rapaziada! Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí para a gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.